Olá, podem me chamar de Maria, apesar do meu nome não ser esse, pois sou muito conhecida na minha cidade e quero preservar a minha identidade. Moro na cidade de Uruarama, no Rio de Janeiro, uma cidadezinha da região dos lagos. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. Meus pais eram muito simples. Éramos bastante pobres, apesar de nunca ter faltado alimento para mim e para meus irmãos. Eu era a filha mais velha. Meu pai trabalhava como operador de máquinas, e nessa época morávamos em um bairro chamado Rio do Limão, um lugar com muita mata em volta de onde morávamos. Haviam nessa época apenas umas 7 casas. De um lado, uma mata e no meio da mata, um rio que até hoje desemboca na lagoa de Araruama. Minha mãe e mais umas 3 vizinhas gostavam de cozinhar o feijão no fogão a lenha, apesar que na nossa casa também tinha um fogão a gás. Certa vez, elas combinaram de irem na mata do outro lado do rio, cortar uns galhos secos, para cozinharem o feijão. Minha mãe me levou com elas, pois os meus 2 irmãos estavam na escola. Eles estudavam à tarde e eu de manhã. Atravessamos o rio em uma pequena ponte de madeira, e elas adentraram a mata. Começaram a cortar a lenha seca, e eu me assentei em uma árvore, que estava tombada no chão, e fiquei observando elas cortarem a lenha. Foi quando eu olhei para uma árvore e vi um homem atrás dela me olhando. O homem tinha um aspecto pálido, era loiro e tinha no corpo várias armas e um punhal na cintura. Estava sem camisa e com uma bermuda jeans. Era um homem com uma fisionomia muito feia. Fiquei com muito medo e chamei a minha mãe. Mãe, tem um homem atrás daquela árvore me olhando. Minha mãe disse, Maria, não tem ninguém. E eu dizia, tem sim, mãe, ele está olhando para mim. Minha mãe, assustada, chamou as amigas para ir embora. E o homem sumiu do nada. Chegamos em casa. Minha mãe começou a me interrogar sobre o que eu tinha visto. Passado 4 meses, minha mãe reuniu novamente as vizinhas para irem no mato pegar mais lenha. Só que dessa vez, o esposo de uma delas foi também com a gente. Como a mata era extensa, eles resolveram ir a um outro lado, que era do lado oposto de onde eu havia visto aquele homem. Começaram a cortar a lenha. Estavam brincando e conversando sobre vários assuntos. Foi quando, de repente, olhei e o tal homem estava bem na minha frente, me olhando. Eu chamei a minha mãe, que novamente me disse não estar vendo nada, mas ficou bastante assustada e chamou os vizinhos para irmos embora. Depois disso, minha mãe nunca mais voltou naquela mata. Fiz 13 anos e o pai de 2 amigas minhas gostava muito de plantar maxixe, abóbora, aipim e milho. Ele fez nesta mata um grande roçado para plantar. Foi quando, numa tarde, as 2 filhas dele passaram em minha casa e me chamou para ir com elas nessa mata, levar café com aipim para o lanche de seu pai. Estávamos conversando e admirando tudo o que ele havia plantado, enquanto ele tomava o café. Foi quando, de repente, aquele homem apareceu do nada. Só que dessa vez, as minhas amigas e o pai delas também o viram. Ele ficou me olhando e, sem dizer nada,
começou a andar de cabeça baixa em uma estrada longa que havia sido aberta na mata. Só que a estrada por onde ele foi era totalmente o oposto do lado das margens do rio, no qual seria o caminho para a gente voltar. Eu estava tão apavorada que nem comentei nada com as minhas amigas, mas elas observaram o meu nervosismo. Esperei o homem desaparecer naquela estrada de chão e falei para as minhas amigas: vamos correr até chegar na beira do rio, pois morávamos do outro lado. Elas, sem entender nada, começaram a correr junto comigo. De repente, quando chegamos na beira do rio, o homem já estava em pé me esperando. Ele ficou um pouco distante de onde teríamos que atravessar o rio e me olhou, tirou o punhal da cintura e apontou para mim. Atravessamos muito rápido o rio e nunca mais eu voltei naquela mata. Nunca vi aquele homem, mas sei que era um demônio da mata e Deus me deu um grande livramento. Boa noite. Olá, me chamo Rafael. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2011. Eu sou um homem de 30 anos e moro em uma cidade no interior do Rio de Janeiro, que prefiro não revelar o nome. Nesse ano, fiz uma viagem junto com 2 amigos para uma pequena cidade que era famosa por ter uma grande lagoa. Ao chegarmos na cidade, alugamos uma casinha que ficava bem próximo àquela lagoa. Nosso objetivo nessa viagem era aproveitar ao máximo aquela lagoa. Mergulhar, pescar, esse tipo de coisa. No terceiro dia, resolvemos sair para uma festa que iria acontecer na beira da lagoa. Nos arrumamos e fomos. Ao chegarmos na festa, havia um grande número de pessoas que já estavam completamente bêbadas. Eu, como não bebo, me diverti muito com os meus amigos, que em pouco tempo já ficaram bêbados também. Em um momento da festa, um homem que também estava completamente bêbado mergulhou na lagoa. Não demos nenhuma importância a isso, pois achávamos que ele ficaria bem. Porém, após ele mergulhar, escutamos ele gritar. Ele estava se afogando, mas mesmo com algumas pessoas correndo para socorrê-lo, ele afundou e morreu. Obviamente aquilo acabou com a festa, e todos fomos embora para casa. Ao voltarmos em casa, o clima estava muito ruim, pois todos nós estávamos totalmente abalados pela morte daquele rapaz, e por isso decidimos dormir. No dia seguinte, para animar um pouco a viagem, resolvemos ir pescar. A pescaria deu muito certo, pescamos muitos peixes, e isso alegrou muito a viagem. Após passarmos o dia inteiro pescando, voltamos para casa. Ficamos na varanda fritando os peixes, até por volta de umas 11 horas da noite, e depois fomos dormir. A pescaria do dia anterior foi tão boa que resolvemos fazer a mesma coisa no dia seguinte, e a pescaria estava até melhor do que o dia anterior. Por esse motivo, resolvemos ficar até de madrugada pescando. Pescamos tanto que resolvemos dormir no barco. No meio da noite, acordei assustado com algo batendo no fundo do barco.
No primeiro momento ignorei aquilo, mas o barulho continuou, e isso fez com que os meus amigos acordassem também. Nós ficamos muito assustados, pois não fazíamos ideia do que poderia ser aquilo. Alguns minutos depois, um de meus amigos deu um grito de pavor. Ao olharmos para onde ele estava olhando, vimos uma criatura horripilante. Apontei uma lanterna em direção a ela e pudemos ver aquela coisa. Ela tinha a forma de um humano, mas era cinzenta e a pele era coberta por escamas. Ela estava nadando em volta do barco lentamente. De dentro do barco, estávamos completamente apavorados. Em um momento, a criatura começou a nadar em nossa direção. Nós três não sabíamos o que fazer. Só conseguimos gritar. A criatura apoiou as duas mãos na borda do barco e subiu. Ao colocar sua cabeça para dentro do barco, pudemos ver a cara dela. Ela tinha 2 olhos muito grandes e totalmente negros, e uma boca muito grande. Ela olhou diretamente para mim e abriu sua boca. Ao fazer isso, pudemos ver que seus dentes eram bastante afiados. Nesse momento, meu amigo, que também estava completamente apavorado, pegou uma pequena faca de cortar peixe e enfiou no olho daquela criatura. Ela deu um grito estridente e pulou para trás e nadou para longe. Após isso, nos acalmamos um pouco e conseguimos remar de volta para a margem. Nenhum de nós passaria nem mais uma noite naquele lugar. Apenas pegamos nossas coisas e voltamos para nossa cidade. Nunca mais voltamos naquele lugar e nunca falamos sobre o ocorrido. Até hoje não sei o que de fato era aquela coisa e prefiro nunca descobrir. Boa noite.